Aqui pedes o que queres, Jesus está aqui. Pedes o que queres, Ele tem poder, Ele te dará. Jesus está aqui, aleluia. Pedes o que queres. Quantos podem glorificar ao nome do Senhor Jesus? Queridos, abramos as nossas Bíblias na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, e nos versículos de número 1 até os versículos 4 e 5, que será base para o nosso estudo bíblico de hoje. Nós estamos estudando sobre uma série de estudos que tratam sobre a defesa da nossa fé, heresias do nosso tempo, e hoje, com base nestes versículos, nós iremos tratar sobre heresia e sã doutrina. E apesar do momento ser bem resumido, nós tentaremos, de certa forma, sermos bem enfáticos e diretos em nosso assunto a ser tratado neste momento. Quem encontrou o texto se manifesta dizendo: eu, 1 Timóteo, capítulo 4, versículos de 1 até o versículo 5. E você deve permanecer com a sua Bíblia aberta, pois nós estaremos lendo na sequência do ato contínuo de nosso ensino nesta noite, solicitando a alguns de vós para que façam a leitura de alguns textos bíblicos para podermos irmos tendo embasamento para aquilo que nós estaremos falando durante o decorrer deste nosso estudo. Quem encontrou o texto, diga eu. Vamos ler a palavra de Deus, que diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns deixarão a fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. Olha só, espíritos enganadores, e a doutrina de demônios. Demônio também tem ensinamento, demônio também tem sua doutrina. Falando mentiras, versículo 2, em hipocrisia, tendo sua própria consciência cauterizada com ferro quente. 3, proibindo o casamento e ordenando a abstinência de comidas que Deus nos deu, e para a qual temos recebido com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Versículo 4: porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, tendo recebido com ações de graças, porque é santificada pela palavra de Deus e pela oração. Quantos podem glorificar a Jesus por esta palavra lida nesta ocasião? Queridos e nobres irmãos, nós vivemos os dias que podem ser caracterizados em momento de grande turbulência no seio do evangelicalismo e também da cristandade,
são os tempos profetizados pelo velho apóstolo Paulo, nos textos ora lido por nós. Muitos falsos profetas e mestres, eles têm surgido no meio da igreja e dos cristãos, e eles vêm com um ensino mais pernicioso que o outro. São tempos em que cada um procura mestres segundo lhes dá prazer, mestres segundo os seus desejos. E à medida que se aproxima o fim da era humana, do tempo presente, mais heresias e mais seitas vão surgindo. E claro, uma mais maléfica do que a outra. E todas elas, dissimuladamente, aparecem camufladas na aparência de sã doutrina. Todas as heresias, ora que surgem, elas vêm, mas de forma perniciosa, e levam as pessoas que nela acreditam à perdição, seja ela uma perdição intelectual, inteligível, ou uma perdição até mesmo espiritual, e também, em consequência, a eterna. As heresias, elas têm surgido e elas são mais devastadoras do que a própria perseguição que pode surgir contra a igreja de Deus. Nenhuma igreja fora destruída por causa da perseguição. Pelo contrário, se você observar a história da igreja de Cristo, ela revela-nos que a igreja, quanto mais perseguida foi em tempos passados, ainda mais se fortaleceu e cresceu. A conclusão é que perseguição não destrói a igreja, mas as heresias, quando existentes no seio de uma congregação, elas podem causar diversos problemas, diversas divergências, e até mesmo levar pessoas a afastarem-se da fé em Cristo Jesus. Uma heresia, ela é uma negação ou uma distorção da verdade. A heresia sempre vai se apresentar vestida garbosamente como uma verdade mais avançada, como uma verdade mais atraente, mas sob a indumentária, ela vai esconder dentro dela uma carranca de morte e de distorção dos preceitos estabelecidos por Deus em sua santa palavra. Diante desse quadro que as heresias podem apresentar, nós, crentes em Cristo Jesus, precisamos nos levantar e defendermos a fé, e de acordo com Judas, no versículo 3, vai dizer que esta fé, uma vez, foi entregue aos santos, que é a igreja de Cristo Jesus. É necessário que os discípulos maduros de Jesus, e estes discípulos, de acordo na linguagem de Paulo, idôneos ou capazes, devem se levantar para confrontar as heresias com a sã doutrina. Devem se levantar e defender a fé que uma vez foi entregue aos santos com a palavra de Deus, e assim combater os ensinos perniciosos que estão por aí. E eu gosto sempre de dizer que o
primeiro herege da história da humanidade foi o próprio diabo. O diabo pegara as palavras de Deus, dada a Adão e sua mulher no jardim do Éden, e disse: olha, Deus não quer que vocês comam, porque no dia em que dela comerdes, vocês serão iguais a eles. E ainda disse ainda outras coisas mais. Você pode conferir no texto na sua Bíblia. Ou seja, o diabo distorceu as palavras que Deus havia dito. Ele é, portanto, o primeiro herege da história da humanidade. E é por isso que nós precisamos ter cuidado com heresia. É por isso que precisamos ter cuidado com seitas, porque elas surgem por uma ideia falaciosa, sugerida pelo próprio adversário de nossas almas, em contrapartida para distorcer tudo aquilo que Cristo nos ensinou. Nós, portanto, discípulos de Cristo, maduros na fé e idôneos, devemos, com a sinceridade, combater a falsidade. Devemos, com a verdade, combater a mentira. Devemos, com a sã doutrina, combater a heresia. O que seria então uma seita ou uma heresia? Tanto heresia como a palavra seita, elas vão derivar de uma palavra grega apenas para fins didáticos, aireses, que significa escolha, que significa partido tomado, que significa corrente de pensamento, divisão, escola ou etc. Você pode então, a partir daí, entender que a palavra heresia, que é uma adaptação de aireses, ela, quando foi transferida ou traduzida para o latim, ela virou ou se tornou a palavra secta, ou a palavra seita. E esta palavra significa literalmente, ou tem um sentido pejorativo, para designar um grupo dissidente de uma igreja, ou de uma denominação, ou de um pensamento teológico, de um pensamento doutrinário, que eles resolveram não se enquadrar em uma doutrina, e então, na visão de alguém, distorcem a verdade e fundam as suas próprias doutrinas, seus próprios ensinamentos, e assim, na sequência, continuam com suas diversificações de heresia. Você pode observar que, inclusive, esta palavra seita, ela foi atribuída à igreja primitiva logo no início de sua vida de pregação do evangelho e de crescimento. Observamos aqui que ela foi chamada de uso do caminho ou de seita. Você confere aí na sua Bíblia, no capítulo de número 24, no versículo de número 5 de Atos dos Apóstolos. Mas o sentido ali que foi aplicado foi um sentido não depreciativo, mas no sentido de que eles estavam saindo de uma ramificação do judaísmo e partindo para seguir uma outra via. É claro que, por via das vezes, a palavra seita lá na Bíblia, quando se refere à igreja, de vez em quando vai se referir no sentido pejorativo, mas é só algumas vezes. Quase sempre a regra é não no sentido depreciativo. Os líderes judaicos, para você compreender melhor, eles viam os cristãos, como mais um grupo, mais uma facção dentro do judaísmo. Com o tempo, a hereses vai então depois assumir uma conotação, é claro, negativa, depreciativa e pejorativa. Inclusive, agora eu quero para alguém ler aí na sua Bíblia, 1 aos Coríntios, capítulo 11, e o versículo 19, onde Paulo vai utilizar a palavra hereses com a conotação pejorativa ou com a conotação de sentido negativo. Alguém, por bondade, se habilite a ler 1
aos Coríntios, capítulo 11, e o versículo de número 19. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Porque até mesmo é aprovado que haja partidos entre vós. Ou seja, no sentido quê? Negativo, em que Paulo vai dizer, para que se manifeste aqueles que realmente servem a Deus, para que se manifeste aqueles que realmente glorificam a Deus, aqueles que realmente são verdadeiros discípulos do Senhor Jesus. Queridos, em termos teológicos, a palavra heresia ou seita, nós podemos dizer que se refere a um grupo de pessoas que são dissidentes. E heresia indica doutrinas antibíblicas ou que distorcem a palavra de Deus, defendidas por um grupo na visão de um líder que não quis aceitar apenas a verdade da palavra de Deus. É aquilo que eu sempre tenho dito aos irmãos aqui. Aquilo que a Bíblia não fala, nós não podemos afirmar. Se a Bíblia não afirma com clareza, nós não podemos dizer com certeza. E sempre que nós fazemos a leitura de um texto, é necessário ler o seu contexto, porque texto sem contexto é pretexto para a heresia. Então nós precisamos sempre observar isso. E as seitas, que são os grupos dissidentes de pessoas que rejeitam a sã doutrina, surgem por causa de ensinamentos de um homem que leu um texto, ou de uma mulher que leu um texto, não aceitou o seu contexto, e então surgiu um pretexto e criou então um ensinamento ou uma doutrina. E assim então surgem esses pensamentos hereges por aí, que são disseminados de maneira grotesca e que fazem muitas pessoas perderem a sua fé, inclusive em Jesus. Olha, nós observamos que esta expressão heresia, ela indica um ensinamento ou uma doutrina de uma seita distorcida por alguém. E quando baseados nessa explicação, nós podemos dizer que um cristão imaturo, ele pode estar ensinando uma heresia sem, contudo, fazer parte de uma seita. Nem toda heresia, eu preciso esclarecer isso que não ficou muito claro, ela é apenas de um grupo de uma seita. Às vezes um cristão que está em uma igreja autêntica e verdadeira, que crê na palavra, que defende essa doutrina, por não ser idôneo, não ter capacidades suficientes espirituais e doutrinárias, ele pode ensinar alguma coisa pensando ser verdade, mas em sua mente não passa, na verdade, de uma heresia para um cristão maduro. Espero que tenha ficado claro para os irmãos. Eu estou tentando aqui esclarecer o melhor possível para que vocês compreendam o que significa este ensinamento acerca de heresia. E aceita, queridos, é preciso que vocês compreendam que é um grupo de indivíduos reunidos em torno da interpretação errônea da Bíblia. Ela é feita por uma ou mais pessoas. Toda seita, ela sempre vai utilizar textos da Bíblia, partes da Bíblia, mas de forma distorcidas, de forma que seja um acrescentamento de ensinamentos que possivelmente não existem, não estão claros na Bíblia, mas que ele entendeu assim, ou eles entenderam assim, então eles ensinam por aí, disseminando este tipo de coisa. Observamos, além disso, que a seita também pode ser definida como uma perversão, uma distorção do cristianismo bíblico e ou rejeição dos ensinos ou doutrinas históricas da igreja cristã ao longo de todo o tempo passado. É ainda uma heresia ou uma seita qualquer religião tida como heterodoxa ou mesmo espúria, que
em suma, é a crença ou a prática que distorce a Bíblia, rejeita a Bíblia ou acrescenta alguma coisa à Bíblia, mas que está dentro de um mundo religioso que requer a devoção das pessoas e, de algum ponto de vista, até mesmo leis ou preceitos do líder religioso ou mesmo de um grupo de líderes daquela seita. Sabemos então que uma seita é uma heresia organizada, e seita vai se referir a um grupo de pessoas. Heresia indica doutrinas ilegítimas defendidas por um grupo, e esse grupo é chamado de seita. E o que seria sã doutrina? Aqui cabe então nós entendermos que doutrina significa ensino. Refere-se, a palavra doutrina refere-se a qualquer tipo de ensino ou a algum ensino específico. E diante disso, você pode entender que existe, que a Bíblia ensina sobre isso, existem algumas formas de doutrinas. Alguém leia, por bondade, Atos capítulo 13 e o versículo de número 12. Atos capítulo de número 13 e o versículo de número 12. Então os propulsou, vendo o que sucedera, creu maravilhando com a doutrina do Senhor. Obrigado. Atos de número 13, versículo de número 12. Vou ler aqui na versão King James. Olha como é que diz. Então o representante, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado da doutrina do Senhor. O texto bíblico está falando sobre o primeiro tipo de doutrina que existe. E que tipo de doutrina é este que o texto fala? Este tipo de doutrina, observe bem, é a doutrina de Deus, ou o ensinamento de Deus. Olha só, ele creu na doutrina de Deus e ficou do Senhor. E ficou o quê? Maravilhado. Se você também ler Atos 1 e 42, eu vou aqui ler Atos 1 e 42, olha o que diz o texto bíblico de Atos 1 e versículo de número 42. E eles continuaram firmemente na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Aqui é o que? Doutrina de Deus. Aqui é ensinamento de Deus. Aqui é pensamento de Deus. Que os apóstolos aprenderam com Cristo, estavam ensinando a igreja, e a igreja, à medida que conhecia as doutrinas de Cristo, que por sua vez aqui é chamada de doutrina dos apóstolos, eles iam praticando esta doutrina. Se você também ler Tito, no capítulo de número 2, abra aí a sua Bíblia, Tito, capítulo de número 2, versículo de número 10, olha o que vai dizer Tito, capítulo 2, e o versículo de número 10. O texto bíblico é extraordinário quando se refere aqui à doutrina de Deus. Tito 2 e 10, olha como é que diz: não defraudando, antes mostrando toda a boa fidelidade, para que seja o ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador, em todas as coisas. Ou seja, aqui você encontra uma definição para a doutrina de Deus. Não defraude a doutrina de Deus. Por quê? Porque ela é boa fidelidade. Mostre esta boa fidelidade da doutrina de Deus. Ele vai dizer mais, para que seja ornamento do nosso Salvador em todas as coisas. Olha só que maravilha. Isso é sã doutrina. Isso é o ensinamento que Deus tem para o seu povo. É aquilo que é puro, é aquilo que é santo, é aquilo que foi entregue sem, de maneira alguma,
com o objetivo de defraudar, mas de ensinar e de transformar o homem. E é isto que é a doutrina de Deus. Mas se você também observar, a Bíblia também vai ensinar sobre a doutrina de homens. Mateus, capítulo de número 15. Abra a sua Bíblia. Mateus, capítulo de número 15. E o versículo de número 9. Vai falar sobre a doutrina dos homens. Mateus, capítulo de número 15. E o versículo de número 9. Eu vou ler aqui para os irmãos este texto. 15, versículo 9. Olha como é que diz aqui para os irmãos entenderem. Mas em vão eles me adoram, ensinados por doutrinas, os mandamentos dos homens. Olha só, lemos anteriormente doutrina de Deus. Agora o texto bíblico fala sobre o quê? Doutrina de homens. Eles me adoram de forma errada, de forma equivocada, de forma distorcida. Por quê? Porque foram ensinados por doutrinas de homens. Também existe Mateus 16, versículo de número 12. Eu quero que você também leia, está bem próximo. Olha só o que diz. Então compreenderam de que não disseram que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Olha só, isso aqui é o quê? Doutrina de homens. Eles compreenderam que não disseram que se guardasse do fermento do pão. Jesus falando que o ensinamento dos fariseus e dos saduceus era fermento, que quando colocado mesmo que um filete deles, um bico deles, na massa, levedava toda ela. E portanto, desta forma, prejudicava toda a massa. Assim é o ensinamento dos homens, dos saduceus ou dos fariseus. Quando mesmo que triscado um piquinho, um filete, eles distorcem toda a verdade. Uma verdade é uma verdade, meia verdade não é uma verdade, e meia mentira também não é verdade, mas é mentira. Meia verdade é uma mentira, e meia mentira também é mentira. Apenas a verdade pura e santa, entregue por Deus, com comprovação, é que é verdade. Amém? Se você também ler Colossenses capítulo de número 2, alguém leia para mim, por favor. Eu queria uma mulher para ler, mas quem encontrar primeiro lê ele, que já até agora foi só homem que leu. Capítulo 2, versículo de número 22 de Colossenses. Também falando sobre doutrina de homens. Vai lá. Segundo os preceitos e doutrina dos homens. Segundo os preceitos e doutrinas de homens. Continue. Os que todas estas coisas com o uso se destroem. Com o seu uso se destrói. Ou seja, a doutrina de homens, o ensinamento de homens, quando seguidos por alguém, destrói aquela pessoa que está seguindo. Por quê? Ora, quando esta pessoa que conhece o ensinamento errado, que conhece a doutrina errada, que tem o ensinamento errado em seu coração e em sua mente, que Paulo vai dizer que está cauterizada a sua mente com a heresia, mentiras ditas com hipocrisia, ele, quando conhecer a verdade, ele não vai crer na verdade, porque ele foi o quê? Doutrinado e ensinado com a mentira. Amém? Entendido, confundido ou complicado? Queridos, a doutrina de Deus, a doutrina de homens, mas também a doutrina de demônios. Você quer que eu prove? Nós lemos o texto lá de Timóteo, capítulo de número 4 e versículo de número 5. Versículo de número 1, perdoe. Versículo de número 1. Olha o que Paulo diz. Mas o Espírito expressamente diz que
nos últimos tempos, alguns deixarão a fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Demônio também tem o seu ensinamento, também tem a sua sequência sistemática de ensinos perniciosos. E os ensinos dos demônios são tão piores quanto os ensinos de homens. E os ensinos de homens, eu disse bem na minha introdução, que eles são até mesmo ensinados e sugeridos pelo demônio mor, pelo príncipe deste mundo, pelo príncipe deste século. Ou seja, se você observar a doutrina de Deus, a dos homens e a dos demônios, a primeira, a de Deus, é boa, é maravilhosa, é poderosa, é eterna, é santa, é sã doutrina. Você olha para esta doutrina de Deus que é boa, e Paulo inclusive vai dizer que é a vontade de Deus. Ele vai dizer que é boa, que é perfeita e que é agradável. Que maravilha! E a vontade de Deus é que nós experimentemos a sua vontade, ou seja, que nós experimentemos aqui a sua sã doutrina, o seu ensinamento. Que maravilha! Que poderoso é nós conhecermos, experimentarmos e vivermos as doutrinas e as maravilhas do nosso Deus. Você vai então para a doutrina dos homens e dos demônios, e é preciso distinguir. A primeira doutrina é boa de Deus, é maravilhosa, é eterna, é santa, é indizível e conduz à salvação, conduz ao perdão de pecados, conduz a você alcançar novidade de vida, ser transformado em uma nova criatura, viver a vontade de Deus, ser santificado, ser purificado, ser batizado no Espírito Santo, ser capacitado para receber dons espirituais, ser cheio do Espírito de Deus, caminhar de forma digna do Evangelho e assim se tornar um embaixador de Cristo nesta terra. Glória, pois, seja dada unicamente ao Senhor, Rei da Glória, para todos sempre. Meus irmãos, quando você vai para estas últimas doutrinas de homens e de demônios, elas causam somente prejuízos, elas são fatais, conduzem à morte. Elas, ao invés de causarem um entendimento intelectual avançado da filosofia do homem, na verdade o conduz à morte. É por isso que nós devemos ter cuidado com esse tipo de ensinamento, o de homens e o de demônios. Precisamos ser como crentes de Bereia. Você deve ser bereano, consultar tudo nas Escrituras sobre o que está sendo dito, observando o que o texto está dizendo, o que o seu contexto imediato e remoto falam, e assim distinguir entre o que é de Deus e o que é dos homens. Glória seja dada ao Senhor Jesus. Meus irmãos, o contraste entre a verdade e a mentira, ele é tão nítido quanto você olhar para um aquário com águas limpas e contemplar as belezas dos peixes que ali estão habitando. Você observa que o contraste entre a verdade e a falsidade é muito claro. Você consegue ver quando alguém está mentindo e quando esta mesma pessoa está falando o que? A verdade. As religiões e seitas pagãs, elas precisam ser analisadas. Analisadas como? Elas precisam ser analisadas de acordo com a palavra. E elas podem ser analisadas facilmente quando você é um crente bereano, que crê na palavra, que defende a palavra e que vive a verdade. Cabe a cada crente, portanto, apresentar a verdade para contrapor a mentira. A verdade de Deus, a sã doutrina de Deus, queridos irmãos, ela é como uma taça
uma taça de um bom vinho, como uma taça de uma água que foi transformada em vinho pelo próprio Cristo. É como um manjar que veio do céu. É como as codornizes que Deus providenciou para o seu povo no deserto. A sã doutrina de Deus é poderosa, é gloriosa e é maravilhosa. E é preciso tomar cuidado, que as heresias sempre irão se apresentar como encapuçada, com uma indumentária de verdade, mas que não passa de uma mentira e contraria a doutrina das Sagradas Escrituras. Merece a nossa atenção nós estudarmos a Bíblia, lermos a Bíblia, vivermos a Bíblia, glorificarmos ao Deus da Bíblia, para que quando chegar o tempo de nossa fé ser confrontada com heresia, nós nos levantemos e defendamos a nossa fé, uma vez entregue por nós, mediante a pessoa de Jesus, através de sua santa palavra. Inclusive, Pedro vai dizer que nós precisamos estar prontos para defender a nossa fé, quando pedirem razão dela. Oh, queridos, ele diz isto para a igreja, ele diz isso para você, para mim, para nós. Estarmos prontos para defendermos a nossa fé, a sã doutrina, quando pedirem razão dela. Nós precisamos sempre estarmos prontos para isto. Para tanto, nós devemos conhecer os meios adequados de se identificar uma heresia e uma seita. E eu gosto sempre de, quando eu estou falando sobre esse assunto, dizer que existem 4 operações matemáticas que ajudam a identificar as seitas e as heresias. Primeiro, existe a operação matemática da adição. Esta adição são consideradas as seitas que, embora se utilizem da Bíblia, a maioria fará isto. Eles apresentam ensinos que são de seu fundador ou de seu líder, ou ainda de um suposto profeta ou profetiza, dando a eles uma importância igual ou superior àquilo que a Bíblia tem. Queridos, vocês precisam compreender que não existe nenhum livro, nenhum ensino, nenhuma doutrina, por mais banhada com um ar de intelectualidade, por mais que seja vestida de uma indumentária belíssima, caríssima, ela nunca, e eles nunca irão se comparar com aquilo que está na Bíblia. Nunca irão se comparar com aquilo que Deus inspirou os homens da Bíblia a escreverem. A Bíblia é o maior livro de toda a história. A Bíblia é um livro superior a qualquer livro. Ela foi inspirada verbal e plenamente por Deus. Queridos, a Bíblia é a palavra de Deus e somente nela nós devemos crer. Somente nela nós devemos procurar viver para podermos satisfazer a vontade de Deus. Segundo, uma seita ou uma heresia sempre vai ser caracterizada pela subtração da verdade. Eles, de certa forma, sempre vão rebaixar a pessoa de Jesus, negando que Jesus tenha tido um corpo humano e, ao mesmo tempo, ser Deus. Eles negam que Cristo foi realmente humano e realmente Deus ao mesmo tempo. Eles negam que Cristo é plenamente homem e plenamente Deus. E eles sempre vão negar que Cristo tem uma natureza igual à natureza divina de Deus, o Pai. E eles sempre vão comparar Jesus como sendo um homem ou um mártir qualquer, ou coisa do tipo. Queridos, isso é típico de uma heresia ou de uma seita. E as seitas também podem ser caracterizadas pela multiplicação.
eles afirmam crer na obra vicária de Jesus, na obra expiatória de Jesus, mas eles negam a eficácia absoluta da obra que Cristo realizara por nós na cruz do Calvário. Eles multiplicam a ideia de que os homens precisam acrescentar à obra de Cristo um esforço humano, o esforço braçal do homem, obras da carne, obras do homem, para poderem alcançar a salvação. E assim complementam com obras aquilo que Cristo fizer e que é completo na cruz do Calvário. Além disso, os que praticam heresias e os que praticam seitas também são conhecidos como na operação matemática da divisão. Eles afirmam que a salvação está na igreja ou na sua organização religiosa e não apenas em Jesus. Dizem, se não estiver aqui, não pode alcançar a salvação. Se não for aqui, não pode alcançar o perdão. É somente essa igreja que tem a salvação, o que na verdade é uma grande qualidade para nós identificarmos uma heresia. Além disso, eles dividem a fidelidade de Deus com a organização religiosa. Eles dividem a santidade de Deus com as obras do homem. E é por isso que você consegue identificar pela adição, pela subtração, pela multiplicação e pela divisão como uma seita ela age. E além disso, sempre que uma seita surgir, vai ser quase sempre baseada na visão de um profeta, e ele quase sempre será um falso profeta ou falsa profetisa. A Bíblia reconhece, é claro, eu preciso deixar bem claro aos irmãos aqui, a existência de profetas. Você olha para Mateus, capítulo de número 7 e o versículo de número 15, e a Bíblia diz que há profetas. A Bíblia diz que existem profetas. Inclusive é um dom que existe para a atualidade, o dom do ministério profético, o dom de profeta, de falar as verdades de Deus, de profetizar as verdades da palavra de Deus. Muitas seitas declaram ter profetas. Aí é preciso fazer uma distinção. Em consequência, a Bíblia vai dizer-nos que se houver profetas, que eles sejam experimentados, que eles sejam testados. Você quer comprovar? 1 João capítulo 4, versículo de número 1 até o versículo de número 3. Olha como é que diz o texto bíblico. Olha como é que diz a maravilhosa palavra de Deus sobre essa questão. Diz, falando sobre esses profetas que precisam ser subjugados à verdade do teste ou da experimentação. 1 João capítulo 4, versículo de número 1 a 3. Olha o que diz: amados, não creiais em todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas têm aparecido no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir e que agora já está no mundo. Ou seja, nós podemos sim experimentar ou testar se alguém é um profeta de Deus ou um falso profeta. Você, quando abre a sua Bíblia em Deuteronômio capítulo de número 18, versículo de número 20 até o 22, você pode fazer a seguinte pergunta: este profeta que aí está, ele profetizou alguma coisa e cumpriu? Se ele profetizou e não se cumpriu, então ele é um falso profeta. Se você olhar para Deuteronômio 18 e 11,
e você perguntar: esse profeta, ele fez uso de adivinhação, então ele é um falso profeta. Certa vez eu vi um certo pastor ou profeta que utilizava-se de bibliomancia, que é a adivinhação do futuro da pessoa, ou das decisões da pessoa, baseadas em números. E como é que ele fez isso? Chegou para uma irmã que estava doente e disse: irmã, me diga um número. E a irmã disse um número para ele. E ele abriu a Bíblia e disse assim, e leu a passagem que Judas tomou a corda, foi para a distante e se enforcou. Queridos, aquela mulher se pôs a chorar e disse: não, irmão, isso aqui não é para você, isso aqui não é para você, isso aqui foi o meu. Diga aí outro número. Aí ele foi ler outro número e leu a passagem de que Cristo estava operando milagres e maravilhas e perdoando pecados, e diz: agora vão e façam o mesmo. Pronto, acabou com a vida da irmã. Meus irmãos, nenhum verdadeiro profeta de Deus, ele faz uso de adivinhação. Você também pode perguntar, com base em Deuteronômio 18:10, se ele se envolve com médiuns ou com feiticeiros. Se ele fizer isso, ele é um falso profeta. Quem serve a Deus não se divide entre o que Deus entregou e o que o diabo tem reservado para entregar para os homens nesta terra. Também pode ser perguntado, com base em Êxodo capítulo 20, versículo 3 e o versículo 4, se esse profeta ele segue ídolos ou deuses. Se fizer isto, ele é um falso profeta. Você olha também para Colossenses capítulo 2, versículo 8 a 9 e pergunta: esse falso profeta, ele nega a divindade de Jesus? Se ele fizer isto, ele é um falso profeta. Se ele negar a divindade de Jesus, ele é um falso profeta. Também se pergunte, de acordo com o texto que nós lemos em 1 João capítulo 4, versículo 1 a 3, se esse profeta ele nega que Jesus é plenamente Deus e plenamente homem, então ele é um falso profeta. Apocalipse 19, versículo de número 10, se é as suas profecias, elas desviam o foco de Cristo para focar no homem, para focar em uma denominação, para focar em qualquer outra coisa que não seja a glória do nome de Cristo, então ele é um falso profeta. Também você pode ir para 1 Timóteo capítulo de número 4 e versículo 3, o texto base para a nossa mensagem. Se este falso profeta, se ele advoga a abstenção de certos alimentos, de carnes, e recomenda o vegetarianismo por razões de ordem espiritual, ou mesmo se ele faz isto advogando a guarda de um dia, distorcendo o texto bíblico, então ele é um falso profeta, ele é um falso mestre, ele ensina heresia, ele prega heresia. Se ele também reprova ou nega a necessidade do casamento, conforme explicitado na palavra de Deus, ele é considerado pelo próprio Deus como sendo um falso profeta. Se este profeta, ele também promove, com base em Judas versículo 7, a imoralidade, ele é, portanto, um falso profeta. Se ele também encoraja o legalismo caracterizado por renúncias autoimpostas, com base em Colossenses 2,16 até o 23, Paulo diz que é um falso profeta. Ele diz que aqueles que são acometidos de renúncias por altos flagelos são falsos ensinos e falsos profetas. Se ele ensina que a guarda de um dia na semana ou do sábado, Colossenses 2, 14 e 17, como requisito para ser salvo, ele é, portanto, um falso profeta.
Além disso, se ele também faz contato com espíritos mortos ou de mortos, Deuteronômio 18:11, ele é um falso profeta. Uma resposta a qualquer uma destas perguntas é indicação de que esta pessoa prega heresia, de que ela é um falso mestre, de que ela é um falso profeta. E dizer que procede de Deus, mas contrariar este texto bíblico, ora supracitado, é contrariar o próprio princípio da palavra de Deus. Queridos, Deus ele é santo. Deus tem doutrinas santas. Deus tem sã doutrina para você. Deus tem pensamentos bons para você. Deus é poderoso para te entregar ensinos que podem te conduzir a uma vida pura, a uma vida santa, a uma vida santificada. Então, com base nisso, você precisa se levantar, crer na palavra de Deus, ser bereano e defender as verdades eternas de Deus em sua santa e poderosa palavra, para a glória do nome do Senhor Jesus. Se levante para defender a fé que uma vez foi entregue a você pela palavra de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos ajude a vencer esta guerra contra as seitas e contra as heresias, e também contra os falsos profetas que estão infiltrados em nosso meio. Deus nos abençoe em nome de Jesus.